com o seu cão, o ideal é que o cão saia com a guia solta, nunca a guia tensionada já do momento que você vai sair. Você sai com a guia solta e se o cão fez errado, quando ele dá aquela corrida na frente, então ele vai tomar um tranco e vai receber como uma correção. Aí sim a guia vai estar tensionada. Então para sair sempre a guia solta, mais relaxada. Recusa de alimentos, anti-envenenamento. Infelizmente, o anti-envenenamento de animais não é somente uma lenda, mas uma triste realidade que ocorre tanto nas cidades grandes quanto nas propriedades rurais. No entanto, este mal pode ser evitado se o animal for treinado para comer somente o que lhe é oferecido pelo responsável, recusando alimentos oferecidos por estranhos. Com este tipo de aprendizagem, o cão também pode ser treinado a identificar pelo olfato se um alimento tem veneno ou não e não ingeri-lo de modo algum. Esportes. Para acompanhar o homem nas mais variadas atividades, incluindo práticas esportivas, alguns cães foram treinados para serem verdadeiros atletas e hoje praticam alguns esportes, como o agility, o schutzhund, o monitoring e os esportes com cães da raça American Pit Bull Terrier, muito difundidos no Brasil. Como bons atletas, esses animais devem ter condicionamento físico, boa alimentação e disposição. Na grande maioria, estes atletas pertencem às raças Border Collie, labradores, pastores de Shetland, pitbulls, pastores alemães e pastores belgas de Malinois. Agility. Inspirado no hipismo, trata-se de um esporte no qual o cão executa um percurso de obstáculos orientado por seu condutor, sem qualquer tipo de toque ou uso de guia. Seu objetivo é proporcionar total interação entre o dono e o animal, para que possam trabalhar em conjunto, com uma série de regras simples, fáceis de serem entendidas e que preservam a saúde do cão. A primeira prova oficial de agility realizou-se em 1980, no Crufted Dog Show, tendo como árbitro o criador da modalidade, Peter Minuel. Este esporte tem evoluído desde então e se estabeleceram 3 categorias de acordo com o tamanho do animal: mini, mid e standard. Para manter a prova justa, os tamanhos dos aparelhos são posicionados de acordo com cada categoria. As provas ainda se dividem em 3 categorias: grau 1, grau 2 e grau 3. A diferença entre estas são a extensão do percurso, o grau de dificuldade e a velocidade escolhida para determinar o tempo de percorrido. A Federação Internacional de Sinofilia aprova as seguintes provas: saltos, rampa A, mesa slalom, gangorra, viaduto passarela, túnel aberto, túnel fechado, salto em distância, rio e pneu. Esportes com pitbull. O esporte com pitbulls é sem dúvida uma mistura de inteligência, resistência,
força física, determinação e adrenalina, dosados em sua máxima, tanto no animal quanto no condutor. Como uma equipe, cão e homem interagem, extraindo do primeiro a sua melhor performance. O alvo é sempre a busca de um objeto desejado pelo cão, na maioria das vezes um pneu de carriola, que lhe fomenta a vontade de ultrapassar os seus próprios limites em busca de seu objetivo. Tudo isso é sempre considerado como uma grande brincadeira. O esporte, ainda novo no Brasil e sem similar no mundo todo, ainda é muito recente. Surgiu de uma brincadeira entre proprietários, ganhou várias denominações como Game Dog, Pit Games, esportes radicais com cães, etc. Desde 2007, é reconhecido pela Federação Paulista de Sinofilia e faz parte do calendário de eventos da entidade. É importante salientar que, ao longo dos últimos anos, técnicas de treino e de prova foram desenvolvidas em busca do bem-estar animal. Assim, os cães que praticam o esporte oficialmente recebem todos os direitos e as garantias da sua integridade física. Existem basicamente duas categorias, amador e profissional. O cão amador deve começar a competir ou mesmo treinar com determinação a partir de 1 ano de idade, tempo em que já estará apto fisicamente para a prática do esporte. Até então, os centros de treinamento espalhados pelo país propiciam os ensinamentos necessários para extrair dele o melhor resultado, como, por exemplo, adestramento básico, acato aos comandos e treino físico na proporção correta e sem exageros. O cão compete durante um número determinado de vezes na categoria amador e, se obtiver os índices e as marcas necessários em todas as provas, é promovido a profissional. As provas aplicadas oficialmente são salto em distância, salto livre, escalada e tração leve e pesada. Entre outras práticas conhecidas informalmente são paliçada, skate dog, mergulho e mordedura. Monjoring. O Monjoring é um esporte canino criado na Bélgica por volta de 1987, sendo reconhecido pela Federação Internacional de Sinofilia em 1995. O esporte é praticado no Brasil desde 2001. A prática é uma fusão de outras já existentes, como o ringue belga, ringue francês, KNPV, entre outras. A ideia de criar o Monjoring foi agrupar em um único programa os competidores de todo o mundo, já que nos programas citados as competições eram feitas somente nos seus países de origem, afastando a possibilidade de competição entre outros locais. Então surgiu o Monjoring, um programa completo com 3 sessões distintas: obediência, saltos e proteção. As sessões são executadas em um ringue, em ordem. Porém, em cada prova, os exercícios de cada sessão têm a ordem alterada. O cão precisa executar as 3 sessões sem sair do ringue. Primeiro ele executa obediência, depois os saltos e em seguida a proteção. Uma prova de Monjoring nível 3, por exemplo, dura em média 35 minutos. O desafio do Monjoring é a diversidade de situações que precisam ser superadas pelos cães. Toda prova é diferente, e tanto a ordem dos exercícios como o cenário do campo de prova, os objetos que o cão precisa buscar são alterados, ou seja, o cão e o condutor precisam treinar basicamente tudo para estarem preparados para esse tipo de competição. Schutzhund. No final do século XIX, o alemão Max von Stephanitz idealizou o Schutzhund, termo alemão para o cão de proteção, como maneira de selecionar os melhores pastores alemães para os trabalhos de rastreamento, obediência e proteção. Além disso, propiciou um adestramento voltado para as qualidades de trabalho de algumas raças, uma prova específica para cães de guarda e de proteção, um instrumento eficaz na seleção de cães mais adaptados ao trabalho de guarda. A partir dos 18 meses, o cão pode participar das provas de Schutzhund. Existem diversas graduações de dificuldades e títulos dados conforme o animal consegue completar uma prova com pontuação mínima. Aos 18 meses, o animal participa da prova mais simples.
e, se alcançar a pontuação mínima, recebe o título CA, Cão Adestrado. Então, ele poderá participar de provas para tentar o título CG1, Cão de Guarda 1, até o CG3, que é a graduação mais alta. Existem também provas só de faro, que conferem os títulos de CF1 e CF2, cães de faro 1 e 2. O Schutzhund é usado pelas polícias de várias partes do mundo, incluindo a do Brasil, como forma de treinamento dos cães policiais. Existem os entusiastas criadores e adestradores dos cães de guarda que usam o Schutzhund como método de treinamento e depois acabam se dedicando às competições. Cães de guarda. O cão destinado à guarda ou defesa tem a finalidade de proteger alguém ou algum lugar, sempre obedecendo aos comandos de uma pessoa, que de preferência deve ser o dono. Adestrá-lo não é tão simples quanto parece, pois requer muita dedicação, conscientização e responsabilidade por parte do proprietário quanto do treinador. Nos dias de hoje, cada vez mais pessoas comuns buscam em algumas raças proteção e segurança, treinando seus cães para a guarda ou proteção pessoal. No entanto, nem sempre essa tarefa é simples. O bom adestramento de guarda é um mix capacidade do cão para a função, capacidade e competência do adestrador contratado e discernimento e colaboração do proprietário, estando apto para o treinamento com o cão. Isso significa que tanto o cão quanto o proprietário devem ser treinados em conjunto. Caso contrário, ao invés de proteção, pode-se ter um grande perigo. É comum conhecermos proprietários de cães de raças próprios para a guarda e que têm inúmeros problemas com os animais. Isso porque adquiriram um animal sobre o qual não tem controle ou pertence à raça inadequada para suas necessidades ou perfil. Eu sou adestradora há 14 anos e sou do canil Herrfelsen e eu estou aqui para dar algumas dicas para você que quer ter um bom cão de guarda. A importância de um adestramento correto para um cão de guarda seria que o proprietário pudesse ter um cão que ele pudesse confiar no cão. Então, basicamente o quê? Ele escolher um cão de uma raça apropriada para a guarda, um cão que tenha uma boa genética, adquirido num canil idôneo, um canil de pessoas responsáveis, que tenha uma criação boa, procurar um adestrador bom, para que o serviço possa ser feito de forma que o cão não ataque as pessoas indiscriminadamente, somente com a voz de comando e quando necessário. O ideal seria que o dono, o proprietário, estivesse sempre junto fazendo as aulas da parte de proteção. O acompanhamento do dono é essencial. E quando um cão começa a ser treinado para a guarda, ele tem que já ter sido treinado a obediência antes e depois a parte de guarda com o acompanhamento do dono. Bem, o conselho para quem deseja ter um cão de guarda em casa, eu acho que, primeiramente, escolher um cão adequado, né, de uma raça específica para a guarda, num canil idôneo, um canil responsável, e a pessoa tem que estar ciente que é um cão de guarda e não um cão de companhia. Então, a partir daí, procurar um bom adestrador, porque um cão de guarda, ele não deve ser tratado como um pet, um cão de companhia. Ele deve ser restringido a área para ele ficar. Eu acho não ter muito acesso com pessoas estranhas, para ele poder estar desenvolvendo bem o trabalho de guarda. A diferença entre cão de guarda para defesa pessoal e patrimonial é o seguinte: o cão de guarda para defesa pessoal, ele trabalha junto com o condutor. Então ele vai defender o dono, o condutor, a pessoa. Trabalha com guia,
obedecendo voz de comando, junto com o dono. O cão de guarda para defesa patrimonial, então ele vai trabalhar, por exemplo, no seu quintal, na sua empresa, ele vai estar solto e desenvolvendo. Normalmente a gente trabalha um cão para ring sport, ele trabalha sozinho, sem o comando do dono ou do condutor perto. O cachorro está pronto para este treinamento após os 6 meses de idade, quando já estiver totalmente vacinado e com a estrutura muscular mais formada. Assim, o dono poderá exigir uma performance mais indicada do animal. Neste período, também apresenta maior maturidade para o aprendizado, estando sempre atento ao que lhe é pedido. Alguns treinadores costumam aplicar o condicionamento de guarda na própria residência do dono e em sua companhia, pois é ele quem, posteriormente, vai conduzir o animal. Outros preferem treiná-lo em um canil e entregá-lo apenas quando estiver pronto para receber ordem. Neste caso, indica-se o acompanhamento e a certeza dos métodos aplicados. Aqui todo cuidado é pouco, pois falsos adestradores podem machucar os animais, causando danos físicos e mentais irreversíveis ao animal. Na dúvida, a dica é não arriscar e procurar outro profissional, de preferência com indicações de pessoas conhecidas. No entanto, vale ressaltar que o adestramento do cão junto com o dono é o mais indicado, pois além de ser este quem o conduzirá, tal prática estreita os laços de amizade entre os dois. Raças mais indicadas para a guarda. Algumas raças são mais aptas para executar este trabalho, pois foram desenvolvidas para a função, tendo passado por rígidos critérios de seleção até atingir o patamar desejável. Também é preciso levar em conta o país onde vivemos, fazendo uso das raças mais indicadas, com base na nossa cultura ou no nosso clima e na disponibilidade de ninhadas apropriadas para a guarda no Brasil. Vale ressaltar que o bom cão de trabalho não é necessariamente bonito. A exigência do padrão nos cães de conformação, exposição, minimiza a aptidão à função de algumas raças. Assim, ao buscar um cão para a guarda, pesquise e converse com diversos criadores das mais variadas linhagens, com sinceridade quanto às suas necessidades e anseios. Bons criadores saberão respeitar os seus limites